Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e a mais uma videoaula de matemática. Você sabe o que são ângulos correspondentes? Imagino que não. Então vem comigo que eu vou te ensinar agora mesmo. E não esquece de corresponder às minhas expectativas se inscrevendo aqui agora mesmo. Bom, observando a figura, o que é que nós temos nessa figura? Nós temos duas retas paralelas, RS, e nós temos uma terceira reta cortando essas duas, que é a reta T. Essa reta T, ela é dita reta transversal. Por quê? Porque ela corta as duas retas que são paralelas. No momento em que essa reta corta essas duas retas paralelas, ficam definidos 8 ângulos, ok? Bom, quando eu tenho duas retas paralelas e uma transversal a essas duas retas paralelas, os 8 ângulos formados, eles têm algumas características. O ângulo A, ele é dito correspondente ao ângulo E. Então, vou colocar aqui o ângulo A, certo? A e E são correspondentes. Vou colocar aqui, correspondentes. Correspondentes. E por que correspondentes? Porque veja que a reta, aliás, o ângulo A em relação ao ângulo E, eles estão na mesma posição em relação à transversal e a reta que forma, né, com essa transversal cada um desses ângulos. Veja o ângulo A e a reta E. Esse ângulo A, ele está na mesma posição que se eu pegar a reta S e a transversal, ok? O mesmo acontece com alguns outros pares de ângulos, como C e G. Então, C e G também são correspondentes. Quem mais? D e H. E B e F. Então, esses 4 pares de ângulos, eles são correspondentes. Agora, vamos analisar de uma maneira mais profunda. Veja que o ângulo A e o ângulo C, eles são o quê? Opostos pelo vértice. E, portanto, eles são iguais, ou seja, eles têm a mesma medida. A mesma coisa acontece com os ângulos E e G. Eles também são opostos pelo vértice e, portanto, congruentes. Portanto, A é igual a C e G é igual a E. Mas veja o seguinte, as retas são paralelas, os ângulos estão na mesma posição. Portanto, os ângulos correspondentes também serão iguais. Então, A é igual também a E, assim como G é igual a C. Outra coisa, D e B são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. A mesma coisa acontece com H e F. Como as duas retas são paralelas, eles estão na mesma posição, ou seja, são ângulos correspondentes, D também é congruente a H. Então, D é igual a H e, por fim, B é igual a F. E de onde eu tirei isso? Tem uma definição que trata disso, que é a seguinte: dadas duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, os ângulos correspondentes são congruentes, que foi o que nós acabamos de analisar. Nós temos aqui ângulos correspondentes e que, portanto, de acordo com a nossa definição, são ângulos congruentes. E aí, vamos resolver então um exercício. Nós temos aí a figura,
Calcular as medidas dos ângulos A e B, sabendo que A é igual a 2x mais 50 graus e B é igual a 4x menos 30 graus. Então, como nós podemos observar, A e B são ângulos correspondentes. Veja, são duas retas paralelas interceptadas por uma transversal. Ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, se A é igual a 2x mais 50 graus e B é igual a 4x mais 30 graus, essa equação aqui é igual a essa. Então, basta igualar as duas. Então, A é igual a B, portanto, 2x mais 50 graus é igual a 4x menos, 30 graus. Agora, fazendo as devidas alterações, vamos ficar com 2x menos 4x é igual a menos 30 graus menos 50 graus. Vamos ficar com menos 2x aqui e menos 80 graus. Nós podemos multiplicar por menos 1. Então, 2x é igual a 80 graus. Por que eu multipliquei por menos 1? Para ficar positivo, certo? Nós não podemos ter incógnita negativa ao resolver um problema. Então, o 2 vai passar dividindo. X é igual a 80 graus, dividido por 2, que vai dar 40 graus. Bom, sabendo que x é igual a 40 graus, eu consigo descobrir a medida de A e a medida de B. Medida de A, 2x mais 50 graus. Então, vamos ficar com A, 2 vezes medida de x, 40, mais 50 graus. A é igual a 2 vezes 40, 80, mais 50. A é igual a 130 graus. Então, como a medida de A é igual a 130 e eu sei que B e A são ângulos correspondentes e, portanto, congruentes, não precisa fazer o cálculo. Como eles são congruentes, B também vai medir 130 graus. E vamos ao nosso último problema. Qual é, em graus, a medida do ângulo Y? Então, nós queremos saber a medida deste ângulo. Vamos analisar a figura. Vamos fingir que essa reta aqui transversal, ela não existe, certo? Ela não existe. Se ela não existir, observe que este ângulo aqui, ó, todinho, os dois, é correspondente a este. Lembra, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, ok? Se eles são correspondentes, obrigatoriamente são congruentes. Então, a soma desses dois ângulos é igual a 120 graus. Então, 2x mais 4x é igual a 120 graus. 2x mais 4x, 6x. Então, x é igual a 120 dividido por 6, que vai dar 20 graus. X é igual a 20 graus. Então, este ângulo aqui, ele é igual a quanto? Se x é igual a 20, 4 vezes 20 dá 80 graus. E esse? Esse aqui, 2 vezes 20, 40. Ok. Agora, como eu vou saber a medida de y? Agora, nós vamos focar na outra transversal que nós temos. Lembra que eu foquei apenas nessa. Agora, nós vamos focar apenas nessa transversal.
Se nós focarmos apenas nesta transversal aqui, nós observamos que qual é o ângulo correspondente a Y? É esse aqui, ó. Certo? Esse ângulo aqui é correspondente a esse. E, portanto, eles são congruentes. Beleza. Até aí tudo bem. Mas onde que eu quero chegar? Outra coisa a se observar. Quando nós juntamos esse ângulo aqui com esse, nós temos um ângulo de meia volta, correto? Um ângulo de meia volta mede quanto? 180 graus. Se os dois juntos formam um ângulo de meia volta, os dois somados têm que dar 180. E eu já tenho um, que é quanto? 80. Então, basta eu subtrair 180 menos 80, que vai dar 100. Então, esse ângulo mede 100 graus. Se esse ângulo mede 100 graus, esse aqui vai medir quanto? 100 graus, porque são correspondentes. Então, o valor de y é 100 graus. O valor não, a medida, né? Bom, e esse foi mais uma videoaula do meu canal, do canal Professora Patrícia Silva. Deixa aqui um comentário, uma dúvida, um feedback. O que você achou do vídeo? O que você está achando do meu canal? Coloca aqui.